Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus. Douglas Cavalcante para uns, Pastor Douglas Cavalcante para outros. Deixa eu ajeitar aqui. Autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Elisa Cristina, minha esposa, primeiro, segundo e terceiro volume. Editora Autografia. Bem, hoje eu queria compartilhar com vocês algo de muito importante. Lembrando que hoje é dia 25/2/2019. 25 de fevereiro de 2019. Desde 2016, após o meu despertamento espiritual, ou a expansão da consciência, ou a abertura da mente, interprete você como quiser, né? Veja o seu vocabulário como você quiser, que cada um muda o vocabulário, o sentido é o mesmo. Após eu acordar, vamos dizer assim, em 2016, eu sou do ano de 1972, fiz 47 anos, tive um dia maravilhoso, um dia 15 de fevereiro agora, né? Teve uma festinha maravilhosa agora, dia 23 aqui em casa, foi churrasco praticamente o dia todo, os amigos, parentes, né, gente chegando, gente saindo o tempo todo, foi maravilhoso. Você pode ir no meu Facebook, tu vai ver as fotos lá, né, a quantidade de curtidas que tem lá. E eu queria compartilhar hoje com vocês a experiência do internauta William. O William é um internauta, um amigo, né, que entrou em contato comigo. E nós conversamos sobre o que está acontecendo com ele. Eu vou relatar hoje para você. Lembrando que já nasceram mais de 21 milhões de crianças no planeta. Novas gerações chegando para constituir o próximo mundo que, aos pouquinhos, né, dentro de uma transformação gradativa, está sendo mudado, transformado, melhorado, tá? Então gerações estão saindo, outras gerações estão chegando. Essas gerações que estão chegando, muitas dessas crianças já estão vindo despertadas para o mundo atual, que para nós é um mundo velho, para eles é um mundo novo, e estão trazendo muitas informações da onde vieram. Lembra aquela passagem que Jesus fala: o meu reino não é deste mundo, o nosso também não é daqui. Aqui é só uma passagem, né? A prova disso que você vê toda hora chegando gente e gente saindo. E cada um vem com um propósito a esse mundo, né? E hoje eu vou estar contando a história do internauta William, que ele é evangélico. Ele é diácono da Assembleia de Deus, de um ministério muito famoso, que eu não vou relatar, tá? E ele me procurou para contar o que está acontecendo com ele, já há muitos anos. Então ele me procurou ontem, dia 24, né? Eu recebo inúmeros contatos, pessoas que me procuram, WhatsApp, Facebook, pessoalmente, telefone, né? Skype, né? De vários meios me procuram para conversar comigo, né? Então ele me procurou ontem, dia 24/2, entrou em contato comigo, 2019, para relatar o seguinte. Eu anotei aqui o que ele me falou, tá? Nesta data, 24/2/2019, o internauta chamado William, que foi nascido no ano de grava bem quando que ele nasceu, no ano de 1983, 1983 ele nasceu. Entrou em contato comigo. Ele é evangélico e pertence a uma instituição conhecida no Brasil inteiro, um ministério da Assembleia de Deus, espalhada por todo o país. Ele fez contato porque está acontecendo algo com ele durante anos. E ele não tem mais como negar o que está vivenciando. Ele vive naturalmente vários fenômenos. Para ele, isso não é nem mais novidade. Tem gente que vê as coisas, ai, eu vi isso,
eu vi aquilo, e eu vi um ser de luz, eu vi um anjo, eu vi isso. Para ele é natural isso. Não tem mais esse negócio. Ah, não, já é natural, já se acostumou. Tá? E muito menos fenômenos. Já para ele não considera mais como fenômenos. Já é natural. Tá? Então, ele se sentiu obrigado a me procurar. Por quê? Segundo ele, a explicação que o seu pastor lhe deu estava fora de cogitação. O pastor deu a ele uma explicação, mas não foi uma explicação lógica que tenha sentido, né? Então, como não tem sentido, eu não vou falar, né? Ele é diácono na sua instituição religiosa, mas se sente como se fosse um peixe fora d'água, né? Vê muitas coisas lá que não condiz, muitos ensinamentos que não têm um conhecimento revelador daquela mensagem, daquela palavra. A palavra de Deus, né? A gente tem o hábito de falar, né? A palavra de Deus, mesmo com os erros de contradições, mesmo vendo as contradições e os erros de traduções na Bíblia, mesmo com as falhas que há, existe a essência. A essência é que importa. A essência é que importa, tá? Mesmo a gente sabendo que a palavra original vem do hebraico e grego. E a gente estudando hebraico e grego e comparando com a nossa Bíblia, a gente vai encontrar inúmeros erros de tradução na nossa Bíblia, que às vezes foge até do sentido da história que nós aprendemos. Mas independente disso, né? A gente sabe que ocorreu isso e vários teólogos, pesquisadores, estudiosos descobriram isso. O que mais tem são vídeos e blogs e sites mostrando a verdade. Não pode esconder a verdade, tem que mostrar a verdade, né? Mas existe a essência, e a essência que importa. Por exemplo, o amor. O amor é a essência, o perdão, né? O aprender. Isso é a essência. E nisso a gente vai se aperfeiçoando e evoluindo, aprendendo e crescendo junto com esses ensinamentos. Então vamos lá. Ele é diácono de uma instituição religiosa, mas sente um peixe fora d'água. Só está indo por causa da sua esposa, que ainda não conseguiu acompanhar a sua evolução espiritual, o seu raciocínio. Então, quer dizer, ele tem um raciocínio a 1000 e ela está 100 ainda. Quer dizer, está muito à frente dela, né? Em termos de conhecimento, entendimento, como se dizer assim, revelação, né? Então, vamos lá. A sua consciência se expandiu de uma tal forma que mesmo ele tentando evitar, não parou de expandir. Mesmo ele tentando evitar, ele não parou de expandir a consciência. Ele quis criar um bloqueio, não queria ver mais nada do que ele vê no mundo espiritual, né? Os espíritos andando normal, na rua, né? Acontecendo isso, acontecendo aquilo. Mesmo que ele tenha tentado impedir de ver, orado, conversado com Deus, ele continua vendo, porque é um dom, né? É um dom que foi dado a ele, ele só tem que desenvolver isso. E eu conversei com ele sobre isso. Você tem que estudar, buscar conhecimento sobre isso, porque você não vai deixar de ver. Tá me entendendo? Porque alguém do lado de lá, Deus, vamos dizer, ele quer te usar como uma ferramenta para você explicar a muita gente o que você está vendo, o que você entendeu, o que acontece no mundo espiritual. Isso nos ajuda, nós que estamos no corpo físico. Eu tenho a mesma coisa que ele, mas não vendo com os olhos abertos. Ele vê com os olhos abertos. Eu já tenho que dormir. Comigo é diferente. O meu espírito se desprende do meu corpo, que algumas religiões dão o nome de desdobramento, né? A igreja evangélica já fala arrebatamento de espírito, mas arrebatamento é retirada, né? Retirada do espírito. Mas podemos considerar a retirada do corpo, tá? Então eu me desdobro e vejo o mundo espiritual, converso com os seres, né? Que nós interpretamos como anjos, são seres de luz, tá? Ou consciências, tá bom? Então a sua consciência se expandiu de uma tal forma que ele mesmo
tentando evitar, não parou de expandir, quer dizer, continua acontecendo. Então ele decidiu compartilhar comigo. Olha o que está acontecendo com ele agora, constantemente. Como eu já disse, ele é nascido em 1983. Vou repetir de novo para você entender o que está acontecendo com ele. Porém, ao ouvir músicas do ano de 1967, ele ainda deu a data. Ele poderia falar assim, no ano 1900, no ano 1800, não. No ano de 1967, ele nasceu em 83. Quase 10 anos atrás. 10 anos não. 83, 73, quase 20 anos atrás. Tá? Quase 20 anos atrás, antes de ele nascer. Há quase 20 anos atrás, antes de ele nascer. Ele nasceu em 83. Mas quando ele ouve músicas de 1967, ele diz sentir uma profunda saudade daquela época. E agora? Ele é de 83, mas ele sente saudade do ano de 1967, que ele não era nem nascido. Opa! Ou ele foi dessa época em uma outra existência. Pessoal, vamos ver a lógica. Ah, mas isso é coisa da cabeça dele. Então é da cabeça de bilhões de pessoas que revelam a mesma coisa que ele está revelando. O que mais tem aí são comentários, vídeos, blogs, sites falando, trazendo mensagens, revelações da mesma forma que ele, da mesma visão que a dele. Então, ele diz sentir uma profunda saudade do ano de 1967, mas ele, agora nessa existência, ele é de 83. Tá? Queria aproveitar e agradecer os internautas pelos comentários. Hoje não vai dar para ler comentários, tá? São inúmeros comentários. A gratidão por buscarem a lógica, tudo que tem a lógica, que tenha sentido, tem que buscar o que tem lógica, o que tem sentido, tá? Para não ficar, como eu costumo falar, viajando na maionese, tá? Não ficar no mundo de ilusão. Tem que viver os fatos, a realidade, né? Então vamos lá. Ele sente profunda saudade, né? Ah, tá. Ele sente essa saudade de tal forma, ao chegar a um ponto de chorar, ele derrama lágrimas da saudade que ele tem de 1967. Ele é de 1983, nessa existência. Então vamos lá. Ele não tem dúvida nenhuma disso. Ele afirma com total certeza que viveu naquela época. Ele sente isso. Tá? É um diácono da Assembleia de Deus. É mais um dentre vários e vários evangélicos que já me procuraram, evangélicos, pastores, missionários, missionárias, diáconos, membro de igreja. Não tem como negar. Não tem como negar. A maior prova disso, eu tenho dado às pessoas, é que eu falo, vocês não vão ver arrebatamento, a não ser após a morte do corpo físico. E já mostrei dentro da Bíblia por que não vai haver arrebatamento, dentro da lógica. E já coloquei entre a cruz e o punhal, e falei, ó, se você disser que vai ter arrebatamento, então você está contradizendo Davi, Jó, Isaías, Moisés e tantos outros da Bíblia, Salomão, que deixam, Jeremias, claramente que todos nós temos que passar pela morte física. Deus não faz acepção de pessoas. Não tem grupinho separado. Então as pessoas estão despertando com isso. E quando elas se aprofundam e vai orar, e Deus revela mesmo, a morte é para todos. Eu não faço acepção à justiça. É questão de justiça divina. E o fim do mundo é individual para cada um. O mundo continua aí, as gerações estão chegando. Acabei de falar, são os fatos, não tem como.
Você anda na rua, vê um montão de mulher grávida, não tem como fugir disso. Tá, vamos lá. Ele também vive constantes déjà-vus. Ele vive vários déjà-vus, tá? Você sabe o que é déjà-vu? Vamos lá. Separei aqui. A sensação de estar vivendo uma situação que já viveu. Você vive um momento... Oh, glória a Deus! Aleluia! Opa, o gato saiu até aqui disparado. Graças a Deus, né? Isso daí faz parte aqui do planeta Terra. Eu costumo falar da Matrix do Espírito, né? A gente está aqui para aprender e tal. Na hora certa sair daqui, mas sair daqui com a consciência expandida, com a mente aberta. Entendendo que aqui é só uma passagem mesmo, a gente está aqui para aprender. Tem chuva, tem sol, tem tudo aqui, tem que ter. Faz parte da escola, né? Então vamos lá. A sensação de estar vivendo uma situação que já viveu é conhecida como déjà vu. É uma sensação bastante comum. Estudos indicam que 2/3 das pessoas já tiveram pelo menos um déjà vu na vida. A palavra déjà vu vem do francês e significa já visto. Tá? Já visto. Durante um déjà vu, experiência que, em geral, durante alguns segundos, a pessoa tem a impressão que uma determinada coisa, ação, atitude ou lugar com o qual interage lhe remete a uma memória, quer dizer, traz uma memória de algo que ela já viveu. Mas ela lembra que ela, nessa existência, ela nunca passou por aquele lugar. Parece que eu já passei aqui, rapaz, eu senti agora aquela sensação que eu já passei aqui, mas eu nunca vim aqui, minha mãe nunca veio aqui, meu pai, ninguém nunca me trouxe aqui. Parece que eu conheço essa pessoa de algum lugar, aí você cria... Ou então parece que, pô, não fui com a cara de fulano. Tá me entendendo? Como que você não foi? Você está conhecendo ele agora. Ah, não sei por que eu não vou com ele. Opa, alguma situação, numa outra existência passada, aquela pessoa te fez algum mal e você se deparou com ela. Alguma coisa aconteceu entre vocês, o teu espírito ainda guardou isso. Até mesmo porque faz parte do processo para que a gente venha estudar e buscar o conhecimento disso. Hoje eu sei disso devido a tantas experiências como o William, que eu tenho constantes. É constante, todo dia praticamente. Dificilmente eu não tenho. Né? 7 dias da semana, 1 ou 2 pode ser que eu não tenha. Mas constantemente eu tenho. Então aqui, falo de déjà vu, né? O indivíduo tem a sensação... Tá, mas na verdade ele viveu em outra existência. Assim como foi o caso da família evangélica, uma família cristã, que ficou famosa no mundo inteiro. James Laniger. Você pode pesquisar aí a família James Laniger. Virou documentário, virou livro e está virando filme nos Estados Unidos a história deles. É uma história profundamente. Eu mandei para alguns evangélicos, né, independente de cargo na igreja, eles ficaram impactados. Me mandaram a resposta de novo, falando, meu Deus, pastor, forte isso. Muito forte, né? E ali mostra com detalhes. Ele mostrando toda a sua existência. Uma criança fala aos pais, uma criança. Quem ele foi, quem foram seus amigos, tudo. Ele não lia livro, nunca tinha lido ainda, tá me entendendo? E ele tirou essa história de onde? Contra fatos no argumento. Então o problema é que as pessoas não querem, né? Algumas pessoas não querem aceitar a realidade de ter existências passadas e existências, né, atuais que nós vivemos e existências passadas. E outras que nós mesmos voltaremos e viveremos. Tá? Nem todos. Alguns preferem ficar no mundo espiritual. Mas isso é um outro assunto. Tá? Vamos ver aqui. A cada dia em que passa, aumenta os casos idênticos ao do William. Tá? Ao do William, que entrou em contato comigo, o internauta. Nem há como negar o que já está determinado por Deus. Viver uma nova existência é ter a oportunidade
de se corrigir de uma experiência passada. O espírito, ele utiliza o corpo como veículo, porque Deus não é Deus de mortos. Jesus falou isso, então é questão de raciocínio, está lá nos evangelhos. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos, e para ele todos vivem. O corpo morre. Opa, então Deus não é Deus do corpo, Deus é Deus de espíritos. Até mesmo porque Deus é espírito, é um ser. Então Deus é Deus de seres, e nós somos seres, ou consciências, né, interprete como você quiser, onde a consciência maior, que é o nosso Pai, né, nós somos uma partícula dele, nos dê essa oportunidade de vir à Terra e aprender. Então eu botei aqui, né, a oportunidade de se corrigir, ter a oportunidade de ajudar o próximo, seu irmão. Por isso que Jesus fala, amais a Deus acima de tudo e o seu próximo como a você mesmo. Como se fosse você, porque na verdade é você. É teu irmão, é você. É, vamos dizer, o sangue do meu sangue no corpo físico. No mundo espiritual, somos todos sangue dos sangues dos espíritos. Não tem essa. É só uma parábola, uma ilustração que estou te dizendo. Somos todos iguais do lado de lá. Tá? Todos irmãos. É ter a oportunidade de ajudar o próximo, assim como foi o caso de Jesus. Imagine se Jesus ele não encarnasse na Terra. Imagine se Jesus não encarnasse como homem na Terra. Como que Jesus ia pregar o Evangelho? Como Espírito, ninguém ia acreditar piamente. Outro detalhe, Jesus estaria quebrando as leis universais. Existem leis do universo. E Jesus, obedientemente, o que ele fez? Eu tenho que me encarnar. Jesus se preparou antes de vir à Terra. Houve toda uma preparação, como nós se preparamos antes de ir para uma missão. Como eu me preparei antes de vir para cá, passar por várias religiões, estudar essas religiões, conhecer elas pessoalmente e ver, para que hoje eu pudesse estar passando isso a você. E assim como eu, tantos outros que foram enviados com o mesmo propósito que o meu, está também trazendo para ajudar vocês que estão ainda aqui na Terra. Porque um dia eu vou embora, muitos já foram, né, missionários, obreiros, vieram aqui da eternidade, missionários, mensageiros que vieram aqui trazer mensagens do mundo espiritual, tá? Mensagens de integridade, de amor, de paz, né? Mensagem de procurar melhorar, evoluir é melhorar. Não tem como, eu matava, continuo matando, não evoluiu nada. Não, eu matava, me arrependi e agora parei de matar, eu roubava, me arrependi, agora eu trabalho. Opa, já está evoluindo, evoluir isso. É se aperfeiçoar no dia a dia, tá? Vamos ver aqui. Imagine, né, se Jesus não encarnasse na Terra, estaremos perdidos. Por quê? Porque não tem como o espírito ficar constantemente em espírito em um mundo que não lhe pertence mais. É um outro detalhe. Aqui é uma dimensão totalmente diferente de lá. Então só vem aqui em missão, passa um tempo aqui desenvolvendo trabalhos e vem outros, e assim chega uns, saem outros, e chegam outros, saem outros constantemente, trabalhando na Terra em prol de nos ajudar, em prol de se ajudarmos e aprendermos uns com os outros e evoluirmos dentro disso que eu falei, em melhorar-se em todos os aspectos que você possa imaginar da vida, tá? Porque não tem, né, aí eu botei aqui, pertenceu ao mundo enquanto em espírito em um corpo físico. Quando o espírito, o ser espiritual, como eu, estou no corpo físico, é uma coisa, eu tenho meu tempo aqui, e quando terminar o meu tempo, eu vou embora. Em que sentido? Eu não posso ficar por muito tempo aqui. Aqui eu tenho que ficar o tempo suficiente. Posso até voltar em espírito para trabalhar aqui no meio dos que estão em corpos físicos, ajudando eles a expandir a consciência, abrir a mente para entender o que está acontecendo e por que estão aqui. Por que aqui é uma passagem, né? Então vamos lá. Pertenceu, tá,
Nós fazemos parte de uma outra dimensão. E a Terra é o lugar onde nós aprendemos. A Terra é o lugar onde nós aprendemos, estudamos, vivemos experiências, evoluímos. Aqui é o hospital, a oficina do mundo espiritual. Deus não nos criou para morrer. Deus é espírito. E nós somos o quê? Seus filhos também, né? Hoje, o William, esse amigo meu, é um grande amigo meu e conversamos muito sobre esses assuntos. Ele continua indo à igreja, ele não deixou de ir à igreja, para apoiar o quê? A sua esposa e seu filho. Porém, é como se ele estivesse voltando a rever o ensino fundamental, porque hoje ele se vê como se estivesse no nível de ensino médio, já indo para a faculdade. Então eu vou ter aqui, porque sua evolução está tão grande que ele se vê no ensino médio já indo para a faculdade. E quando ele vai à igreja, é como se ele estivesse voltando atrás e indo para o ensino fundamental, ou o primário. Está me entendendo? Tem casos que é o primário. Então o entendimento dele, a expansão da consciência dele cresceu tão grande, que ele, como se ele tivesse um peixe se sentindo fora do aquário, né? É o linguajar que a gente costuma dizer. Então ele vai pela questão da esposa e do filho, que ainda estão evoluindo. Mas ele estuda N livros, ele entra em outros sites, blogs, e ele fala, eu tenho que buscar. E eu sempre falo para ele, busca mesmo, porque senão vai embaralhar a tua mente. Porque se você já está no nível maior, e você vai ter que retroceder lá atrás, os estudos e as mensagens vai continuar vindo, não tem como evitar isso. Porque você já é um aluno mais evoluído no mundo espiritual. A Terra é uma escola. Por isso que uns pensam diferente dos outros. Tem uns que, eu não acredito nisso, que ele ainda não evoluiu o suficiente para acreditar. Se ele não acreditar nessa existência, numa outra ele vai acreditar. Ou quando ele for para o mundo espiritual, ele vai aprender lá. Se ele sentir a necessidade de evoluir mais ainda, receber méritos, galardão, que nós costumamos dizer, que são méritos pelo seu conhecimento, a sua evolução, ele vai ter que vir à Terra e aprender aqui na carne. É diferente. Na carne é outra coisa. No mundo espiritual é até mais fácil do que no mundo físico. Tá me entendendo? Então, vamos lá. Esse é só mais um relato de milhões que estão surgindo no mundo inteiro. Isso daí é fato, não tem nem como fugir. Tanto é que eu estou cheio de relatos e não estou tendo condição de apresentar todos. Irmãos, é muito relato de irmãos. Sem contar outros que às vezes me conhecem na rua, para conversar comigo, e a gente troca informação. E vai tocando e vai falando de coisas, tá entendendo, assim, tremenda. Para mim não, que eu já me acostumei, tá me entendendo? Mas para outros, que depois isso vai se tornando um hábito. E não tem como fugir, porque isso vai continuar acontecendo. Os anos vai continuar passando. Eu já tenho gravado vídeos falando aí para as gerações de 2050, do século 22. Estamos no século 21, 2019. Eu já estou gravando vídeos falando para o século 22. Vídeos já falando para o século 23. Porque não tem como fugir disso. As mensagens que eu recebo, quando eu falo recebo, é quando eu me desprendo do corpo e converso com os seres espirituais para me trazer as mensagens do mundo físico. Eu tenho que ir ao mundo espiritual, o mundo fora do corpo. A consciência tem que se expandir, conversar com as outras consciências, que são seres espirituais ou energia, cada um tem um vocabulário diferente, para me trazer para o mundo físico. Por exemplo, o que a ciência está descobrindo aqui agora, né? Nós já sabíamos há muitos anos, há milênios atrás. A física quântica está investindo pesado. Hoje ela fala de vida após morte, hoje ela fala de reencarnação, hoje ela fala de existências passadas. Não falava. Há alguns anos atrás não falava, agora fala. E cada vez estão se aprofundando mais, porque isso faz parte também do processo. E no momento e na hora certa eles vão falar sobre as cidades espirituais ou astrais que são existentes. Só não são vistas totalmente porque existe todo um processo, tem coisas em oculto que não pode ser revelada ainda para todos.
para alguns já estão sendo reveladas, que são as moradas que Jesus fala. Na casa do meu pai há muitas moradas, são as cidades espirituais, são mundos, dimensões diferentes, tem muita coisa. Isso se chama eternidade, pessoal. Então vamos lá. Isso é mais um relato de milhões. Prova real de que não somos daqui. O nosso reino não é deste mundo. Lembra que Jesus falou? Não é só o reino dele não, o nosso também. Ele é nosso irmão, se ele é o nosso irmão, não somos indiferentes. Ele só é mais evoluído, porque ele busca, ele conhece, ele quer aprender Jesus. E Jesus parou de aprender? Ah, parei, chega. Não, não existe isso. Pessoal, não existe aposentadoria para o espírito está sempre aprendendo. O que ele pode fazer é descansar e dar um tempo de alguma coisa que ele no momento não quer aprender. Mas vai chegar um momento que ele vai começar a ver muitos irmãos evoluindo, aprendendo, né, desenvolvendo, crescendo, e ele vai sentir essa necessidade de acompanhar esses irmãos. Senão ele vai se ver lá atrás. Isso já é a natureza do espírito. Não tem como fugir disso, tá? Porém, enquanto estamos aqui na Terra, devemos fazer a lição direitinho, tá? É investir no principal. O que é o principal, pessoal? Amor. O principal é amor, a fonte de tudo, que quebra qualquer barreira no universo, é o amor. O amor não tem religião, raça, nada disso. Quebra todas as barreiras. Eu falei isso na festa do meu aniversário, dia 23 agora, aqui para as pessoas. Que tinha católico, evangélico, espírita, sem religião, tudo aqui, tudo misturado. Tá me entendendo? E eu falei, aqui eu falei antes de fazer a oração e de louvar ao soberano, ao Criador, a consciência maior, eu agradeci a Deus, né, por esse dia, mas antes eu dei uma palavra, falei, ó, somos todos uma família. Aqui, ó. Aqui prevalece o amor, não tem religião, time de futebol, nada disso. É o amor, acabou. Então o maior investimento é esse, o amor. Segundo, integridade. Porque eu investindo no amor, você vai ser uma pessoa íntegra e uma pessoa reta, retidão. E daí você vai. Isso é evolução. Honestidade, né? É uma pessoa de bem, boa índole, isso é evolução. Porque são as qualidades e o testemunho de vida que damos, que mostra ao Pai e aos nossos irmãos, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, quem nós realmente somos. Como diz uma amiga minha chamada Fátima, né? Minha esposa falou comigo que ela escreveu assim: você é a inspiração para muitos, então não desista. Então você, assim como eu, você e outros, somos a inspiração para muitos. Por exemplo, o meu testemunho que meus filhos partiram, eu e minha esposa criamos projetos e damos volta por cima e tal, nossos livros, nossa história, nossas postagens no Facebook, as pessoas hoje, tá me entendendo, espalham isso para outras pessoas. A gente recebe contato de tudo que é lugar do mundo, de países diferentes, porque nós vivenciamos uma história de impacto. Muitos no nosso lugar, né, estariam chorando, como ó, a gente faz um trabalho nas ruas, ajudando os mendigos, moradores de rua. E a gente sabe que todo trabalho nosso sempre tem alguém presente ali espiritual, né? Espiritualmente. E quem? A gente sabe que existem os espíritos ruins, eles se afastam na hora. Quando a gente chega para o trabalho, a gente sente a presença deles se afastando, porque junto de nós estão chegando quem? Os espíritos bons, os seres de luz, os anjos. Tá me entendendo? Estão chegando junto ali as consciências positivas, boas. Então aquela energia negativa vai se afastando. A gente sente isso. E vários irmãos fazem um trabalho, a gente faz um trabalho, cada um de um ministério diferente, mas a gente se ajunta para ajudar essas pessoas. E a gente ouve relatos, quando eu dou meu testemunho, quando a pessoa vem com o testemunho dela, eu dou o meu. Como há poucos dias eu dei o meu testemunho para um jovem, ele começou a chorar, ele contou a história dele porque ele estava na rua. Quando eu contei a minha história, eu falei para ele, isso é só um pedacinho. Ele começou a chorar. Quando eu falei a parte que meus filhos partiram, os dois e tal, e comecei a contar, aí começou a descer a lágrima. Aí contei da minha irmã também, né, que ela desenvolve trabalho junto, a gente faz junto trabalho, minha irmã de sangue, né, e outros amigos e parentes, minha esposa, minha cunhada, né, meu cunhado, a gente já desenvolve esse trabalho. Trabalho nos orfanatos, asilos que a gente faz também, né, visitas nos hospitais, né. O que acontece? Quando a gente chega, a gente sente. Então, quando eu contei minha história para o rapaz chorou na hora. Então, nós temos que ser o testemunho, como eu estou falando aqui. Tá me entendendo?
E não tem como negar os fenômenos. Os fenômenos a gente vê constantemente. Em um de nossos trabalhos que nós fizemos, volta e meia já até se acostumando. Tem foto nossa que a gente vê a luz em volta, tá me entendendo? De nós. Tem trabalho nosso que a gente vê aquele ponto iluminado em forma de pessoa, né? De luz, como se fosse um anjo ali presente. A gente já sabe, já estamos todo mundo em contato. A diferença é que eles estão fora do corpo e nós estamos no corpo ainda. Mas amanhã somos nós que estamos no corpo fazendo esse trabalho, que estaremos lá no corpo espiritual. E outros vão estar aqui aprendendo conosco, e nós com ele. E assim, vice-versa. Pessoal, gratidão, esse é mais um relato do William, dentre tantos e tantos outros que existe aí, tá? Eu quero falar com os internautas que têm me mandado comentários falando, pastor, eu sinto saudade quando o senhor não grava vídeo e tal. Queria dizer mais uma vez, já falei em vários vídeos, por que eu não gravo direto? Eu escrevo, além de escrever eu tenho a esposa, os filhos não estão mais aqui no corpo físico, mas espiritual nos visita, tá? Além disso, hoje eu estou com uma lucidez, né? Eu estou percebendo aqui, tremendo. Então, o que acontece? A gente, né? Estamos aí, desenvolvendo esse trabalho. Tá? Então, por que às vezes eu não gravo vídeo? Por causa dos compromissos que eu tenho. São muitos compromissos, né? São muitos relatos para ler como esse. Não dá para ler todos. Isso aqui é um de vários ainda que falta ler. Eu tenho uma pilha de relatos ali, eu já mostrei aqui num vídeo, uma pasta assim, ó, só de relatos. Sem contar outros, o tempo todo recebendo mensagem do mundo espiritual para ajudar a pessoa a evoluir, ajudar o ser espiritual que está aqui. E que busca o conhecimento da verdade, o espírito da verdade. Tá me entendendo? Como? Ver os fatos. A realidade é essa. Tentam criar zonas de conforto. Que vai ter arrebate. Não vai ter nada. Eu já falei, os anos estão passando. O mundo está passando por uma transformação. O Rio de Janeiro está afundando e vai afundar até se reerguer novamente. Quer uma revelação do que está acontecendo no Rio de Janeiro? Em 2016 eu falei, em 2017 eu falei, em 2018 eu falei. Tá? Em 2019 agora eu vou falar novamente. O Rio de Janeiro está afundando e precisa de uma mudança, uma reforma. Muita gente desonesta, sem integridade. E viu o novo céu e uma nova terra. Não tem como uma nova terra ser transformada num passe de milagre. Tem que ser transformada através de mudanças de hábito, de consciências. A consciência tem que evoluir. Não tem que ficar nessa mesmice. E não tem esse negócio, o corpo físico, ele é limitado. Pode ser que lá na frente, amanhã, ele venha se estender por mais anos de vida na Terra, 200, 300 anos. Mas para isso nós temos que trabalhar em cima da integridade, da honestidade. Expandir a consciência, eu posso botar a mão aqui, então é até aqui que eu vou. É assim que funciona, e a gente tem que fazer dessa forma. Tem pessoas que estão tentando buscar caminhos curtos. Dentro da igreja eu conheço vários, que buscam caminhos curtos. Eu já falei com certos evangélicos, vários pastores, líderes evangélicos, baixar a cabeça para mim, sabe, falar, poxa, eu estou todo errado, eu tenho que mudar muito. Eu estou todo errado, sabe? Eu começo a mostrar os pontos fracos, tem que mudar, está lá dentro de um templo feito por mãos humanas, mas ele mesmo como templo não está sendo nada. O reino de Deus está dentro dele, ele ainda não descobriu o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É isso, amor, integridade, ser uma pessoa de bem, bom testemunho de vida. Após o seu tempo aqui no mundo físico, você já é o reino de Deus, já faz parte dele. Porque você é uma pessoa que é a luz, dá testemunho de vida. Aonde quer que você vá. Independente da crença, da religião, lá no budismo eles falam iluminação total. Alcançar a iluminação total. Com várias existências. Isso é um fato, não tem como fugir. Isso é real. Então temos que aproveitar o tempo que nós temos aqui, como o William, né? Que está lá dentro, mas está buscando aos poucos. Porque ele está vendo que as coisas estão acontecendo, e como tantos outros já entraram com pastores, como tem vários vídeos aí falando. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração, enquanto eu estou por aqui, né? No planeta Terra, meu WhatsApp é 21 986 31 6630, tá? Facebook, página Livre Entre o Céu e a Terra. Página Projeto Vitória Cristina.
página Superação. Mas as principais páginas eu vou dar agora. Projeto Cristina, Vitória Cristina, Projeto Vitória Cristina, e página Livro Entre o Céu e a Terra. Aí tem a página Superação, Morte Física, Fenômenos. São algumas páginas que eu paliativamente criei só para me ocupar um pouco. Tá bom, pessoal? Só que já me ocupei demais. Gratidão, muito obrigado por mais uma vez participar conosco. Então, fica aí as minhas desculpas àqueles que eu ainda não pude responder. Responda aquilo que está à minha altura, o que eu já tenho a resposta, o que eu não tenho, eu posso até buscar, tá? E os demais relatos, numa outra oportunidade eu vou comentar, tá, pessoal? Mas estamos aqui, mas não somos daqui. Somos visitantes e não habitantes. Um forte abraço, um beijo no coração ou no espírito, né? Shalom Adonai.